E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje a gente vai conversar sobre o novo boys love chinês chamado de Love After Addiction. E esse boys love, gente, parte de um acontecimento que por si só tem um peso especial dentro do universo boys love. Depois de 10 anos, Lee Fan-song e Shen Wan voltam a dividir um projeto, retomando para o público a memória de Yu-ki e Yang Ma, o casal secundário de Addicted Heroine, gente, isso mesmo, os dois estão de volta. Só que aqui não é uma continuação direta, nem de uma tentativa de repetir aquela história que é um fenômeno global, mas para mim pelo menos é uma espécie de reencontro que dialoga diretamente com a nostalgia construída ao longo da última década, e isso por si só já cria expectativa. Esses 4 primeiros episódios se mostram consistentes dentro da proposta. A série é visualmente bonita, gente, alguns takes aqui que são realmente deslumbrantes, é uma ilha paradisíaca mesmo, ela conta com uma trilha sonora bem escolhida, envolvente, e ela aposta em um roteiro simples, porém eficiente. A edição, embora apresente escolhas curiosas em alguns momentos, digo mesmo da direção, se mantém funcional e no geral assertiva. As interpretações são boas e a quebra da quarta parede acontece de forma natural, sem soar artificial ou deslocada dentro da narrativa. Para quem não sabe o que é quarta parede, gente, os personagens eles olham diretamente para a câmera e falam com o público que está assistindo, beleza? O ritmo, gente, também merece destaque. Episódios com cerca de 20 a 25 minutos se mostram uma escolha adequada, contribuindo para uma experiência dinâmica e envolvente. Dentro desse formato, pequenos deslizes de roteiro, atuação ou direção acabam se tornando mais facilmente assimiláveis, sem comprometer o envolvimento com a história. No fim das contas, o que Love After Addiction entrega nesses episódios iniciais é exatamente a sensação de reencontro com um BL chinês de 10 anos atrás. E esse talvez seja o elogio mais honesto que se pode fazer a esse boys love nesse primeiro momento. Pelo menos nesses 4 episódios, a nostalgia funciona como um valor narrativo real, não apenas como apelo vazio. E agora eu vou comentar tudo desses 4 primeiros episódios com spoilers, gente, então já vai deixando o seu like, se inscreve no canal se você não está inscrito e bora lá. A nossa história já começa com aquele clima de retorno e reconstrução. A gente vê o Yu-Chi chegando numa ilha paradisíaca depois de um ano afastado de tudo, dizendo que veio para um casamento e que pretende recuperar a pessoa mais importante da vida dele. A série já deixa bem claro que isso não é só frase bonita de protagonista em crise, tem ferida aberta ali, dessas que não cicatrizam fácil. Logo em seguida, ele começa a contar a própria história. Um ano atrás, ele era um ator famoso, premiado, querido pelo público, até ser enganado por uma golpista. Ela o acusou de assédio e violência doméstica, diz que ele teria abusado dela enquanto ela estava bêbada, só que foi o contrário, ela drogou ele e abusou dele enquanto ele estava vulnerável. Mesmo com provas, mesmo com tudo esclarecido depois, o estrago já estava feito. A reputação dele foi destruída, ela virou estrela, ele virou problema, aquele tipo de problema que ninguém quer perto, mas todo mundo comenta. A série acerta ao não suavizar isso, mostra o impacto real, contratos cancelados, dinheiro indo embora, carreira parada, autoestima em queda livre. Yu-Chi passa a sofrer de insônia pesada, pesadelos constantes, vive num estado de exaustão emocional que dá até cansaço de assistir. O único apoio que sobra é o empresário, e isso já diz muito. Ele claramente gosta de Yu-Chi de verdade, não só do produto. É ele quem consegue uma chance, um reality show comunitário numa ilha, vendido como oportunidade de reconstrução de imagem. Aquele clássico, vamos te colocar perto de pessoas humildes para o público voltar a gostar de você. Yu-Chi recusa de início, trauma demais, confiança de menos. Mas, depois de mais uma noite sem dormir, ele começa a ler os comentários nas redes sociais. A maioria é puro ódio destilado com dedicação, até que surge um comentário diferente. Alguém dizendo que acredita nele e que está esperando seu novo projeto. Um comentário, porque às vezes é isso, o mundo inteiro gritando contra você e uma única pessoa dizendo eu acredito, e pronto, a vida muda de direção.
conexão. Ele entra no perfil, descobre que a pessoa mora justamente na Vila Lanwan, onde será o reality. Aquilo vira um empurrão emocional que faltava, ele aceita a proposta de gravar o reality show. Chegando na ilha, a recepção já deixa claro que esse reality não vai ser terapêutico. O diretor do programa olha para Yu-Chi e decide ali mesmo que ele é culpado de tudo que já leu na internet e que apareceu na mídia. Trata ele mal e faz a produção do reality tratar ele mal também, desde o primeiro segundo, e em determinado momento simplesmente o abandona para trás, indo embora com o carro. Yu-Chi ainda tenta correr atrás, porque levaram o celular dele. Não adianta, porque claro, nada mais simbólico do que um protagonista correndo atrás de um carro que não vai parar. Ele anda, se perde, se cansa, senta na beira da estrada, sem saber para onde ir. E é aí que surge Yang Ma, o voluntário faz tudo da ilha, numa moto, oferecendo ajuda com uma naturalidade que chega a ser suspeita de tão gentil. Yu-Chi aceita e simplesmente dorme abraçado nele na moto, sem aviso, sem constrangimento, sem sequer perguntar se isso é socialmente aceitável, gente. E principalmente, gente, com a mão ali um pouco mais para baixo, sabe? Quase tocando o Yang Ma Jr., sabe? Quando chegam na residência, ele descobre 3 coisas importantes. O diretor vai infernizar a vida dele sempre que puder, Yang Ma foi colega dele no ensino médio e também vai participar do reality e, aparentemente, é o único ser humano no planeta capaz de fazê-lo dormir em paz, o que, convenhamos, já coloca Yang Ma num lugar muito específico dentro dessa narrativa. Tanto é que Yu-Chi fala que o Yang Ma é o seu único remédio. Referência à Addicted Heroin, a gente gosta. No episódio 2, a dinâmica se estabelece de vez. Yang Ma tenta manter distância, Yu-Chi age como se distância fosse apenas um conceito abstrato. As gravações começam e o diretor continua no modo vilão de baixo orçamento. Ele rouba os tênis de Yu-Chi, depois durante uma corrida joga algo no pé dele de propósito. Yu-Chi cai e se machuca. Yang Ma volta imediatamente para ajudá-lo. Limpa o ferimento, cuida dele, se preocupa de verdade. É aquele cuidado que não é performático, é automático. Yu-Chi olha para aquilo como quem pensa, pronto, achei meu lar, e talvez meu colchão também, e já começa a flertar sem nenhum pudor. Quando Yang Ma dá uma bronca no diretor, Yu-Chi fica ainda mais impressionado. Ele chega a pensar em como não percebeu no ensino médio que Yang Ma era bonito e atencioso desse jeito, o que prova que a adolescência é um período de cegueira coletiva mesmo. A partir dali, ele começa a arquitetar um plano mental para se aproximar, com a sutileza de alguém que claramente não nasceu para ser discreto. O diretor, insistindo na humilhação, coloca Yu-Chi numa casa precária. Yang Ma se oferece para levá-lo. No caminho, Yu-Chi rouba o lanche dele e fica comendo na frente dele só para provocar. Se diverte como uma criança levada. Yang Ma fica tímido, claramente revivendo uma atração antiga que ele achava que já estava muito bem enterrada. Chegando na casa precária, Yu-Chi tenta convencer Yang Ma a dormir com ele. Diz que tem medo, leva um não, inventa dor de dente, é desmascarado com a ajuda do tio de Yang Ma, porque mentira mal ensaiada nunca prospera, né? Só que aí fica um climão entre eles, porque o Yang Ma se sente enganado pelo Yu-Chi, né? E aí eles acabam se afastando nessa noite por conta do Yang Ma. Yang Ma então vai para casa, mas não consegue parar de pensar em Yu-Chi. Ele invade sua cabeça, seu coração e, para o total desespero do próprio Yang Ma, sua ferramenta de copulação também. E aí vem o flashback. No ensino médio, Yang Ma sofria bullying e foi Yu-Chi quem o defendeu. Foi ali que aquela admiração virou algo maior e claramente nunca foi embora de verdade. Paralelamente, a série apresenta o casal secundário. Wen Ao, que está tentando se aproximar de Yu-Chi porque está atraído por ele, também é uma estrela do reality show. Aqui ele está numa banheira térmica procurando um caso de uma noite. Dá match com um garoto bonito num aplicativo. Ignora, sem perceber, que esse garoto é justamente Shucho, com quem ele vai dividir casa, porque nada mais biel do que ignorar o amor da sua vida por pura distração. Enquanto isso, Yang Ma escuta o diretor tramando contra Yu-Chi. Grava tudo, o celular quase vai ao chão. O diretor se vê encurralado e aceita mudar Yu-Chi de casa, só que para a casa do próprio Yang Ma. Esse diretor, Brasil, é um idiota? É, mas serve muito entretenimento, né? Yu-Chi já chega conquistando a avó de Yang Ma, com presente, educação, carisma e simpatia. A avó aprova imediatamente, o que na prática significa que Yang Ma já perdeu qualquer chance de manter distância, que em breve ele deve se tornar a esposa do Yu-Chi, né? Ele tenta de novo convencer Yang Ma a dormir junto, não consegue, mas de manhã Yang Ma acorda com Yu-Chi abraçado nele, como se fossem um casal antigo. Yu-Chi diz que é sonâmbulo e Yang Ma não acredita, principalmente quando sente o Yu-Chi Jr. roçando no seu buraco sagrado, totalmente sem noção do espaço alheio. Yu-Chi tenta normalizar, é só reação fisiológica comum. Yang Ma manda ele se arramar na cama para não subir na cama
cama dele ou ele será expulso. Yuti transforma isso em provocação. Então você tem esse tipo de fetiche? Diz ele, gente. O Yang-ma fica completamente estarrecido, gente, mas paralisado mesmo com a insolência, com a indecência do Yuti aqui, que apenas fica sorrindo, né, gente? A discussão aqui é encerrada, né, com o Yuti vencendo do jeito que a gente adora. No episódio 4, gente, o ciúmes entra oficialmente em cena e foi muito bacana. No café da manhã, aparecem dois interessados em Yang-ma, incluindo Chucho. Yeonshi ativa imediatamente o modo marcação territorial, vira alfa mesmo. Toda vez que Yang-ma cuida de alguém, ele surge, interrompe, se insere, puxa atenção, não disfarça absolutamente nada e não é nem um pouco gentil com alguém que não seja o Yang-ma. Yang-ma fica confuso, tentando entender quando exatamente esse homem virou dono emocional dele. Acontece mais uma gravação do reality, dessa vez vai ser uma prova de pesca em dupla. Ao saber disso, Yuti empurra Wen-ao para Chucho e faz par com Yang-ma, numa estratégia que mistura competitividade, ciúmes e oportunismo romântico. Ele vai bem, impressiona, se gaba. Yang-ma quase acredita, até perceber as câmeras focadas nele o tempo todo. Começa a achar que tudo é performance. A virada vem quando Yuti compra todos os views de um tio gentil que estava vendendo mal, sem espetáculo, sem pose, só empatia. Um gesto simples, mas revelador. Eles conversam. Yang-ma pede desculpas, diz que achou que era imagem, mas agora entende que ele é trabalhador, sincero e gentil, e que gentileza, curiosamente, é algo que os dois têm em comum. Aí cria coragem e pergunta se Yuti ainda gosta de garotos, já que namorou um menino no ensino médio. Yuti provoca um pouco, enrola, depois percebe. Yang-ma estava com ciúmes. E mais, Yang-ma diz que nunca acreditou na golpista. Yuti se desmonta e solta com um sorriso nada inocente que ele fica muito bonito com ciúmes e que, portanto, vai fazer ele sentir isso todos os dias. O clima muda, fica mais intenso. Yang-ma convida Yuti para subir no barco. Enquanto isso, Chucho joga todos os peixes dele no mar para Wen-ao ganhar depois que o Wen-ao reclama que o Chucho não está ajudando ele. À noite, ele faz uma fogueira na praia, fica só de cueca propositalmente e pergunta se Wen-ao não o reconhece. Wen-ao diz que ele é o famoso, por que ele reconheceria alguém como o Chucho? Chucho fica visivelmente decepcionado e diz que vai embora. Wen-ao o segue até em casa, lembrando que o Chucho está morando com o Wen-ao, né? O Wen-ao não precisa pagar o aluguel da casa do Chucho, mas trabalha em troca, né? Parece que ele deve fazer ali alguns serviços domésticos e tal. E pra mim, gente, aqui a série deixa implícito que o Chucho é o cara do aplicativo e que ele tá decepcionado com o Wen-ao por causa disso, né? Porque ele deu match nele ali e simplesmente deu ghosting, né, gente? Por quê? Será que o Chucho pensa que o Wen-ao se acha famoso demais para ficar com alguém comum como ele? Vamos ter que esperar para ver. Só que talvez o Chucho tenha entendido aqui que o Wen-ao realmente não percebeu que ele era o cara do aplicativo, né? Enfim, gente, esses 4 primeiros episódios são exatamente o que prometem. Uma história simples, bem conduzida, emocionalmente honesta, cheia de química e consciente da própria herança. Não tenta pagar a Addicted Heroine, nem viver só dela. A usa como uma espécie de nostalgia emocional. Yuti é um protagonista ferido, mas não vitimista. Yang-ma é tímido, mas firme. A dinâmica é gostosa, o humor entra no ponto, o drama não vira novelão. E o ritmo ajuda demais. Teve exagero? Teve. Teve alguns problemas? Teve também. Mas ela tem coração, sabe? Para um comeback depois de 10 anos, isso já é vitória, pelo menos pra mim. Se mantiver esse equilíbrio entre leveza, emoção e maturidade, a gente tem aqui não só nostalgia, mas uma história que pode se sustentar sozinha. E sinceramente, gente, eu vou continuar assistindo com gosto. Eu me diverti muito, gostei pra caramba. E agora eu quero saber de vocês. Comenta tudo aí pra mim e bora discutir. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho. Me acompanhe também nas minhas redes sociais. E se você tem interesse em assistir os vídeos antecipadamente, considere se tornar membro do canal. Assim você vai ver os vídeos bem antes e vai ajudar muito a manter o BL Maníacos de pé. Muito obrigado aos membros do canal. Vocês fazem toda a diferença e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Bye, bye.